Olá! Hoje a aula será sobre relações interespecíficas. Comentarei sobre os fatores, os exemplos, algumas previsões possíveis de se fazer com o estudo dessas relações e, consequentemente, aplicações desse tipo de conhecimento. Entre os fatores que nós veremos ao longo desta videoaula estão dois que lidam com o saldo dos integrantes das espécies que estão envolvidas nessa relação. Quando eu digo saldo, eu estou me referindo basicamente ao sucesso reprodutivo, ou seja, dessa relação, qual é o benefício que cada um desses integrantes tem em termos de sucesso reprodutivo, qual é o aumento possível que eles têm na chance de ter um filho bem-sucedido. Um outro fator que será analisado será o grau de independência da relação. Com isso, eu quero me referir àquelas relações em que os participantes eles precisam necessariamente um do outro, e também vou fazer a comparação com aquelas em que os participantes não dependem tanto assim um do outro. Chama atenção para o caso da simbiose. Simbioses, por bastante tempo, foram tratadas como relações em que os participantes eram ambos beneficiados, mas a própria origem da palavra, do grego quer dizer vida em conjunto, não necessariamente está ligada a benefícios mútuos, mas sim ao grau de independência da relação, que é muito baixa nesse caso, ou seja, os participantes eles vivem de forma conjunta muito intensa. Pelo menos um deles acaba sofrendo demais e até sendo morto sem essa associação. Aqui tem um gráfico que mostra então rapidamente as relações que estudaremos e os fatores envolvidos. Se vocês prestarem atenção, aqui nós temos nesse eixo horizontal, que seria o equivalente a um eixo X, o impacto na espécie A, aqui no eixo Z, o impacto na espécie B, e no eixo Y, a independência na relação. Ou seja, quanto mais alto estivermos nesse gráfico, menor será o grau de dependência. A espécie A será beneficiada quanto mais para a direita a relação estiver, e a espécie B quanto mais para frente, né? Tentem imaginar isso como sendo um gráfico tridimensional. Na relação conhecida como competição, temos indivíduos de espécies diferentes, nesse caso, claro, competição interespecífica, indivíduos de espécies diferentes disputando por recursos ambientais, recursos que não estão disponíveis à vontade para todos. Um exemplo aqui nessa imagem traz uma disputa por recurso luminoso entre plantas. As plantas, inclusive, são selecionadas evolutivamente para estratégias que consigam captar melhor luz, para que, claro, elas consigam fazer mais fotossíntese. E a disputa por altura acaba sendo uma das mais intensas para esses seres vivos. Aqui tem outro caso em que formigas de espécies diferentes disputam espaço e alimento. Aqui, dois casos em fundo oceânico, né, no bentos oceânico. No primeiro deles, seres carnívoros disputando por espaço e possivelmente alimento que se encontra disponível aqui nesse assoalho oceânico, são várias estrelas do mar. Nesse caso, há uma predominância de esponjas e algas lutando por espaço para se estabelecer e para conseguir se fixar no substrato marinho. Nessa outra situação, uma disputa clara por alimentos. E esse outro caso, ele demonstra também um caso de competição, não especificamente nessa imagem, mas eu quero fazer menção à disputa que ocorreu com a introdução de caramujos, chamados caramujos, na verdade são caracóis africanos, na culinária brasileira, ou pelo menos na tentativa disso, né? O problema é que esses bichos não foram bem aceitos para substituir o escargot mais caro, acabaram sendo soltos em ambientes naturais e a competição com outros acabou levando a uma grande competição. Eles são fortes competidores, esses bichos, o que certamente causou alguns problemas ecológicos nos ecossistemas brasileiros. Acabaram se tornando pragas. Aqui há então um esquema
isolando apenas a competição naquele cenário inicial que nós tínhamos visto. Essa competição, claro, ela fica limitando as duas populações, né, os indivíduos das duas populações, porque necessariamente há perdas, mesmo para o vitorioso na competição. Há gasto de energia, perda de tempo e até mesmo risco de injúrias físicas. Uma competição é sempre uma relação desarmônica para os dois lados. E claro, acaba não sendo uma relação em que tem uma forte dependência entre os membros. Eles podem certamente sobreviver e até fazem melhor na ausência do outro. Então, o espaço em que nós teremos as relações de competição estariam nessa faixa. Um outro tipo de relação interespecífica é o comensalismo, e essa é uma relação bastante complicada de ser definida. Basicamente porque é difícil, conforme eu mostrarei também um pouco mais para frente, mas é difícil conseguir delimitar o que é ganho, o que é perda, quando a relação tende a zero, tende a ser neutra. É muito difícil estabelecer diferença nesse campo, né? Aqui tem um exemplo em que uma pessoa está se alimentando e um cãozinho está ansioso por pegar algum pedaço. Nesse caso, ele teria um benefício claro e, pelo menos em princípio, aquele que está se alimentando aqui no prato, né, o ser humano, não seria prejudicado. Mais um caso aqui, né, dentro dessas subdivisões do comensalismo. Esse seria um caso chamado de forese, em que seres bastante pequenos, no caso pseudo-escorpiões, pegam carona em um bem maior aqui, um percevejo. Esse é um outro caso ainda, em que um ser acaba se apoderando de uma sobra de um outro ser vivo que já morreu, né? Que um crustáceo, esse é um caso bastante conhecido, né? O paguro, que se apodera de uma concha de molusco deixada no ambiente por um bicho que já morreu. E aqui um caso entre as plantas, em que orquídeas acabam crescendo no tronco de uma planta bem maior, conseguindo ter acesso mais fácil à luz e também fugindo de alguns predadores no sul. O comensalismo, ele pode ser considerado com relação a uma das espécies, como sendo positiva para uma das espécies, ou como sendo positivo para outra espécie. Em qualquer um dos casos, vocês podem notar que não há perdas notórias para nenhum dos dois, em nenhum dos dois casos, né, para nenhum do outro relacionado na relação. No caso aqui, eu tenho uma relação positiva para o indivíduo da espécie A e neutra para a espécie B. E o contrário acontece nesse trecho do gráfico, né, saltando aqui para fora da tela. O comensalismo pode ser uma relação de forte dependência entre os dois organismos em poucos casos. Existem poucos casos conhecidos. Pelo que eu me lembro agora, existe um caso de um verme achatado, né? Uma planária, que vive de comensal sobre o exoesqueleto de um crustáceo. São bichos que vivem no mar e, curiosamente, essa planária que fica ali sobre esse exoesqueleto, ela não se alimenta do crustáceo, ela se alimenta de pequenos seres que crescem naquela concha ou restos de alimento, coisas que não fariam mal algum para aquele crustáceo, mas é muito interessante notar que esses seres, esses pequenos vermes, eles não sobrevivem fora da carapaça desse caranguejo, né? Mas são poucos esses casos, né? Normalmente a independência é muito grande no caso do comensalismo. Mais uma é o mutualismo. É uma relação em que tem ganhos mútuos. Há alguns exemplos aqui, né? A polinização é um dos mais clássicos. O polinizador leva muitas vezes um recurso alimentar, que pode ser néctar ou mesmo o próprio pólen em alguns casos, e acaba carregando consigo os grãos de pólen que vão levar os gametas masculinos de uma planta a outra, fazendo a fecundação cruzada, aumentando a biodiversidade para as plantas. No caso aqui, as angiospermas, né? Essa é uma relação, com certeza, das mais conhecidas de mutualismo, a ganho mútuo para os dois. Essa é uma outra das mais características de mutualismo.
uma relação ecológica em que se dá ganho tanto para os cupins aqui, como também para os micro-organismos que vivem no seu trato intestinal. Essa associação é extraordinária para aqueles micro-organismos que fazem digestão de celulose. Aliás, essa é uma dificuldade dos animais, eles normalmente têm associações com micróbios intestinais para fazer essa digestão de celulose. Mas há ganho para os micróbios que ficam aqui dentro, porque recebem um pouco de nutriente, têm proteção e abrigo, e também é um ganho para os indivíduos cupins, que ganham com isso os nutrientes derivados da celulose, principalmente carboidratos. Essa é uma outra relação bastante clássica de mutualismo, associação íntima entre fungos e algas. E nesse caso aqui também tem as micorrizas, associações entre fungos e as raízes das plantas, que permitem as plantas absorverem bem mais água e nutrientes, e os fungos também conseguem ter alguns resíduos metabólicos importantes rapidamente a partir das raízes dessas plantas. O mutualismo ele acontece em uma ampla gama de situações. Em qualquer uma delas, ocorrerá necessariamente ganho para os indivíduos das duas espécies. Percebam que o volume dessa relação se estende a partir desse ponto e vem aqui para fora da tela. É positivo para o lado A e positivo para o lado B ao mesmo tempo. O grau de dependência é variável. Algumas relações, como as que nós vimos entre os cupins e os seus micro-organismos digestores de celulose, possuem uma relação de independência que fica perto do neutro ou baixa, né? O que quer dizer que realmente eles dependem muito um do outro. Ao passo que outras, essa relação ela é mais opcional, né? Ela não é necessária para a sobrevivência de nenhum deles. Existem alguns ciliados que fazem, né, eucariontes unicelulares, que fazem associações desse tipo com algas unicelulares. Enquanto estão associadas, os dois têm ganho. No caso das algas, elas recebem metabólitos do metabolismo de nitrogênio, se eu não me engano, dos ciliados. E os ciliados também recebem produtos da fotossíntese dessas algas. Mas os dois conseguem viver tranquilamente um sem o outro, então a independência é alta em alguns dos tipos de relação mutualística. O neutralismo é uma daquelas mais complicadas interações entre organismos para que nós possamos definir, por dois motivos. O primeiro deles, como eu já disse antes, é que é difícil estabelecer a neutralidade absoluta nas relações. Pode ser que o ganho seja muito pequeno, estatisticamente indiferenciável de indivíduos que estejam sem a relação. Pode ser que a perda seja muito pequena também, da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio. E por outro lado, se os ganhos potenciais ou as perdas são tão pequenas assim, há muitos ecólogos que questionam, inclusive, se trata de uma interação, de uma relação ecológica de fato, de uma associação. Em todo caso, é bom que se conheça o termo, porque caso ele apareça por aí, vocês saberão do que se trata. Aqui no gráfico, então, estaria reduzido a esse trecho em que há pouco espaço percorrido a partir do centro, né? Então, se houver ganho, eles são mínimos e as perdas são mínimas, também é a mesma coisa para outra espécie da interação. E o grau de independência ele é bastante reduzido, né? O grau de dependência, melhor dizendo, é bastante reduzido. Eles não dependem um do outro, pelo menos em princípio. Esse tipo de relação ecológica, a qual recebe o nome em algumas referências no idioma inglês de exploitation, que eu tomei a liberdade de traduzir como exploração, esse tipo de relação ecológica tenta englobar uma grande variedade de relações. Entre elas, predação, herbivoria, parasitismo e esse outro parasitoidismo,
que é aquele tipo de relação que acontece quando alguns insetos colocam seus ovos dentro de outros insetos, e esses, ao saírem de dentro dos seus ovos, acabam consumindo aquele no qual o ovo foi depositado. É bastante comum, por exemplo, o caso de vespas que capturam aranhas ou mesmo que capturam lagartas, depositam ovos dentro desses seres, e quando esses ovos se rompem, liberam larvas que acabam consumindo por dentro esse hospedeiro. Aqui tem alguns exemplos de predação, aqui de herbivoria. Predação às vezes chamada de predatismo, mas é um termo um tanto estranho, né? Aqui um caso típico de ectoparasita, que acontece inclusive nas plantas, né? Essa aqui seria a erva de passarinho, que acaba fixando raízes e absorvendo seiva, suas raízes dentro dos tecidos vasculares dessas outras plantas que fazem fotossíntese, de qualquer outra planta que faça fotossíntese, né? No caso das ervas de passarinho não fazem fotossíntese. E nesse esquema tem uma relação de parasitismo, e a gente pode perceber o mosquito introduzindo plasmódio aqui dentro da corrente sanguínea. Esse plasmódio ele eventualmente vai causar grandes problemas dentro do hospedeiro, que seria a espécie humana. Causa problemas também, é bom lembrar, para os mosquitos, né? Esse seria o caso da malária. Vai provocar eventualmente febre, e essas febres podem ser mais ou menos severas, ou mais ou menos frequentes, conforme a variedade do plasmódio que entrou dentro da corrente sanguínea. Mas é um parasita, então, que vai se reproduzir de forma assexuada e de forma sexuada, conforme o animal hospedeiro. Notem o grande espaço preenchido por esse tipo de relação. Existem casos dos mais diversos. Um dos mais complicados acaba sendo, de fato, o parasitismo, que, em princípio, a gente pensa estar trazendo sempre benefício para um dos lados e prejuízo para o outro. O parasitismo ele pode ser obrigatório, caso no qual nós teremos uma grande relação de dependência, mas pode também ser temporário ou facultativo, em que a independência seria muito alta. No entanto, esse é um esquema bastante simplificado. Existem relações de parasitismo em que há perdas para os dois lados. Esse é o caso de grande parte dos parasitas microscópicos que invadem nosso corpo. Eles perduram por pouco tempo, já que o nosso sistema imune dá conta. Nós continuamos despendendo energia e matéria para nos livrarmos desses seres, e para eles também acaba sendo uma perda de tempo e, no caso, vão acabar perdendo a vida também. Seria uma relação negativa para ambos. No entanto, existem aquelas relações parasíticas em que alguns ecólogos diriam que acaba até sendo positiva para o hospedeiro e negativa para o parasita. Seriam os casos em que o sistema imunológico acaba aprendendo muito com as invasões iniciais, acaba liquidando aquele parasita que não vai ter a menor chance de se desenvolver, mas traz benefícios futuros para esse hospedeiro inicial, já que o sistema imune estará mais forte, estará mais preparado para futuras infecções. No caso da predação, acontece algo similar, mas também de forma simplificada aqui. Sabemos que existem predadores extremamente específicos com relação às presas, e nesse caso a relação de dependência seria bem alta, e esses dois que parecem cubos deveriam se estender um pouco para baixo aqui. Esse é um esquema bastante simples, então, como vocês podem notar. Outro tipo de relação ecológica seria o amensalismo. No amensalismo existe mais uma vez o problema da neutralidade para uma das partes, que é sempre difícil de definir, mas se a gente ignorar ainda essa parte, existem ecólogos que dizem que esse tipo de relação amensal é na verdade bastante questionável, já que a interação ela raramente ocorre, ou se é que ocorre, não teria muito sentido evolutivamente persistir, já que
o lado que não é afetado ou é afetado menos não tem ganhos, né? E há perdas por outro lado. Então, em alguns casos, né, um gato, ao incomodar um louva-a-Deus que está usando de todas as suas energias para tentar afugentar o gato, provavelmente até vai chegar a morrer, e para o gato não faz a menor diferença. Isso, se a gente pensar de forma bastante direta e simples, mas talvez essa relação traga alguns benefícios para o gato, talvez aprendizado, experiência de luta ou agilidade, um tipo de treinamento para melhorar os reflexos, enfim. É difícil de quantificar isso. Mas em princípio o gato estaria recebendo pouquíssimos benefícios e esse outro ser, um louva-a-Deus, estaria perdendo, ou próximo de perder a vida, né? Então o benefício seria inexistente nesse tipo de relação, enquanto há perdas para esse lado e uma neutralidade para esse outro. Esse é um exemplo clássico do Penicillium, um gênero de fungos ascomicetes que produzem substâncias microbicidas, bactericidas de fato. E aqui está a base daquilo que acabou sendo um dos primeiros antibióticos conhecidos, o primeiro antibiótico conhecido da humanidade, a penicilina. É a substância secretada pelo fungo e acaba impedindo o crescimento de bactérias. Em princípio, é algo indiferente para o fungo e danoso para as bactérias que cresceriam aqui. Mais uma vez, é complicado a gente definir claramente se os fungos não são beneficiados nessa relação. Talvez até sejam, porque teriam um competidor a menos pelos alimentos. Aqui um caso também bastante relatado: alguns elefantes, ao tentar entrar nas florestas ou nas selvas, ou pelo menos em região de mata um pouco mais fechada, derrubam árvores sem aparente ganho. Eles poderiam contornar, poderiam passar por outro lado, mas resolvem derrubar a árvore, ou atropelar ou esmagá-las. Fazem isso com relativa facilidade. É um dano enorme para os tecidos vegetais, né? Um dano enorme para esse ser que às vezes passa de alguns metros de altura, ao passo que para o elefante não há ganhos nem perdas, pelo menos em princípio. E esse outro caso dos eucaliptos, também um amensalismo. As folhas dos eucaliptos são consideradas relativamente tóxicas porque impedem o crescimento de várias outras espécies vegetais. É bastante comum a gente encontrar eucaliptos que crescem numa área isolada ao redor, pois as suas folhas liberam substâncias que impedem o crescimento de outras. Mais uma vez, alguém poderia questionar se de fato para os eucaliptos é neutra essa relação, já que talvez esteja eliminando potenciais competidores vegetais nos arredores. Aqui está então o gráfico mostrando um pouquinho essa relação de amensalismo. Ela necessariamente tem um alto grau de independência, né? Os seres envolvidos nela não dependem dessa relação para sobreviver, muito pelo contrário, para um deles até seria interessante que ela não existisse. E pode, claro, se dar tanto de uma espécie para outra, quanto da outra para uma. Após a gente ver essa série de relações ecológicas interespecíficas, podemos tirar algumas conclusões. A primeira delas é que, de acordo com esses três fatores que nós analisamos, a quantidade de sobreposições é muito grande. Isso faz com que, em alguns pontos, seja difícil distinguir exatamente qual é a relação que está acontecendo. Isso também porque a definição dessas associações é muito artificial. Uma tentativa nossa de classificar, de padronizar os fenômenos naturais. É bom a gente lembrar, no entanto, que todos esses exemplos que nós vimos, todos os casos que nós tentamos definir de relações interespecíficas, são casos que mostram pelo menos um pouquinho da complexidade gigantesca que existe nas comunidades. Associações das mais variadas, muitas delas inclusive ainda desconhecidas pela nossa espécie. E pior ainda, muitos seres somem, desaparecem pela nossa ação sem que nós sequer tenhamos chance de entender quais eram os tipos de associações que aquele ser fazia. Outros possíveis fatores que poderiam ser considerados na tentativa de discriminar melhor essas relações ecológicas seriam essas. Então, um grau de intimidade física. Será que é necessário um contato frequente, um contato pouco frequente, uma penetração no corpo do outro ser ou não?
a idade evolutiva dessas associações. Algumas delas são extremamente antigas. Por exemplo, o caso da endossimbiose. Os cloroplastos e as mitocôndrias eram bactérias que foram incorporadas, pelo menos é isso que diz a teoria endossimbiótica. Mas teriam sido organelas incorporadas há mais de 1 bilhão de anos atrás, e fazem parte dessa simbiose que hoje em dia é indissociável para esses seres que possuem. Pelo menos em 99,9% dos casos, né? Tem uma pesquisa de um grupo de japoneses há mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás, por volta de 2009, que descobriu que em alguns casos a endossimbiose pode ser desfeita. Mas enfim, a idade evolutiva faz com que essa relação seja uma relação que já passou por muitos eventos de seleção natural e aparentemente é bem estável já nos dias de hoje. O grau de parentesco entre os envolvidos na relação, os estágios de vida. Alguns casos incluem parasitismo apenas em uma fase da vida do parasita. Em outra fase ele deixa de ser parasita. Eu não preciso nem ir muito longe. Nessa própria aula você acabou de conhecer os parasitoides que devoram por dentro o hospedeiro inicial, se é que aquilo pode ser chamado de hospedeiro e não presa. Mas depois, numa outra fase da vida, ele não se interessa mais por aquilo. Isso pode acontecer. As influências fisiológicas que são causadas em outra espécie. Há muitos biólogos que usam esse tipo de critério para discriminar entre uma associação de parasitismo e outra de predação, por exemplo. Será que aquele ser invasor produz substâncias que interferem com o funcionamento dos órgãos, dos sistemas ou metabólico do outro? E a coadaptação? Será que os seres vivos vão se adaptando um ao outro ao longo do tempo de forma rápida, de forma lenta? Claro, né, pensando que quem está por trás dessa adaptação seria a seleção natural. Entre outros fatores que poderiam ser considerados também. Bem, previsões que podem ser feitas, então, com base nesse conhecimento. Uma delas é a estimativa do saldo reprodutivo ou energético para cada grupo de indivíduos presentes na interação. Isso, claro, só pode ser feito com base em algum parâmetro, com base em alguma medida, às vezes até mesmo de forma indutiva, na qual eu vejo pelo menos alguns indivíduos em ambiente controlado e tento extrapolar isso para outros que estão em situações menos controladas. É possível fazer ainda extrapolações evolutivas de várias gerações para a previsão dos tamanhos populacionais. Isso é extremamente relevante hoje em dia. Se nós não conhecermos quais são as relações, como elas se dão, e pelo menos não termos uma ideia do tipo de benefícios trazidos para todos os participantes da relação, é complicado nós intervirmos no meio ambiente porque podemos causar catástrofes que não são previstas. Existem várias técnicas, vários procedimentos para se tentar fazer esse tipo de extrapolação, mas tem uma que eu acho muito elegante e inclusive também é muito usada ainda hoje, que é a teoria dos jogos, baseada nas estratégias evolutivamente estáveis. Eu não vou entrar em muito detalhe com relação a isso, até porque foge um pouco do âmbito dessa aula. Veremos agora uma aplicação da teoria dos jogos na tentativa de prever o destino de algumas populações. No caso, duas. Uma população de pombos em azul e uma população de falcões em vermelho. Para essa tentativa de prever, estão sendo considerados tão somente dois fatores, duas variáveis. Uma delas, o recurso explorado, pode ser de repente um tipo de alimento, e o custo associado a um dano físico, pode ser eventualmente algo relacionado a um ferimento grave ou mesmo à morte. Na interação entre esses dois tipos de espécies, entre essas duas espécies, nós consideramos uma matriz de custos. Essa matriz é uma tabela simples que tenta explorar o saldo líquido das interações
possíveis nesse tipo de relação. Notem que, inclusive, aqui estão sendo consideradas as relações intraespecíficas, como veremos logo no começo, a interação entre dois falcões. Falcão, quando encontra falcão, nesse modelo, está sendo tratado como sendo um evento necessariamente conflituoso, em que os dois membros, na média, claro, né, os dois membros da população que interagem possuem um custo de dano físico associado, que tende a ser dividido entre os dois. Então, por vezes um deles pagará 10, outras vezes o outro pagará 10. De repente um terá um custo de 2 em dano e o outro em 8, mas na média eles estarão com 5, por isso que esse valor está sendo dividido por 2, juntamente com o valor do recurso, que vai ser na média dividido. Então nós temos aqui uma consideração de valor do recurso menos o custo associado dividido por 2, o que dá, em média, para os dois indivíduos que estão interagindo na relação, um saldo líquido de menos 2. Menos 2 é uma unidade genérica. A gente está levando em consideração tanto uma possibilidade energética quanto, eventualmente, o sucesso na prole. Quando falcões nesse modelo interagem com os pombos desistem rapidamente, evitando qualquer tipo de dano, deixando automaticamente a vitória, a posse do recurso com os falcões, que automaticamente levam nisso um saldo de 6. Então, na interação entre falcão e pombo, os pombos desistem, não tem nenhum custo, e o saldo positivo fica totalmente creditado aos falcões. E exatamente aqui o saldo nulo, né, para os pombos quando interagem com falcões, está representado nessa célula da tabela. Finalmente, nesse último trecho da tabela, existe a relação intraespecífica entre dois pombos. Os pombos não lutam. Eventualmente, eles podem até resolver entre si que quem chega primeiro leva. Em todo caso, na média, cada um que está interagindo levará o recurso metade das vezes, fazendo com que, na média, o saldo líquido seja de 3, ou seja, a recompensa dividida por 2. Quando a gente leva tudo isso em conta numa tentativa de encontrar uma proporção populacional de pombos em relação à proporção populacional de falcões, estamos tentando encontrar qual seria esse ponto em que existe uma estratégia evolutivamente estável, em que as populações sejam equilibradas a ponto de providenciar o maior ganho possível para os dois lados, que seria exatamente aquela estratégia em que seria mais favorecida a relação ecológica, seria mais eficiente. Vamos tentar entender isso partindo de uma situação em que 10 falcões dividem o espaço, a região, com 100 pombos. Então a proporção é um pouco menos de 10% para falcões e um pouco mais de 90% para pombos, que é o que a gente vê exatamente nessa porção do gráfico. Nós temos esse gráfico representando a flutuação populacional tanto de falcões quanto de pombos ao longo das gerações. Na primeira geração, então, conforme foi explicitado aqui embaixo, podemos ver que há um predomínio nítido de pombos, são bem mais comuns do que falcões. No entanto, é bom lembrar que o que exatamente esse raciocínio matemático está tentando representar aqui embaixo é que em uma região que há predomínio de pombos e poucos falcões, os falcões vão ter um lucro estupendo, porque sempre que encontrarem pombos, levam automaticamente o recurso sem nem precisarem sofrer algum tipo de dano. Isso faz com que a balança penda bem rápido para o lado dos falcões, o que faz com que a proporção populacional dos falcões comece a aumentar. O que acontece, no entanto, é que se o número de falcões na região começar a ser muito grande, lembre-se, a interação de falcões com falcões vai se tornar cada vez mais comum. E esse tipo de relação é uma relação perigosa, porque na média resulta em um saldo negativo para os dois membros que estão interagindo. Nesse caso, em uma situação hipotética em que existiriam muitos falcões, ser pombo seria mais vantajoso, porque os pombos pelo menos não estão perdendo na média, enquanto que os falcões na média estão tendo um débito na interação. Se vocês entenderam a lógica do que eu acabei de dizer,
vai existir, o que exatamente esse cálculo nos indicará, vai existir um ponto em que a estratégia evolutivamente estável indicará uma proporção populacional ideal para que o equilíbrio se estabeleça. Nesse caso, com esses valores atribuídos ao recurso e ao dano, essa proporção seria de 60% de falcões e 40% de pombo. Ela é basicamente inviolável, é a melhor estratégia possível. Ela não pode ser invadida por nenhum outro tipo de estratégia. Estratégia, quando eu digo, eu estou me referindo basicamente à proporção populacional. Ela não pode ser trocada por nenhuma outra porque ela seria menos vantajosa, claro, considerando esses valores arbitrários atribuídos aqui. Quando nós fazemos esse tipo de previsão, sempre o fator mais complicado é tentar determinar quais são esses custos. Mas uma vez que isso é estipulado, é possível fazer algumas previsões bastante interessantes das relações ecológicas. As aplicações, então, algumas delas são essas. Com esse tipo de estudo da interação entre os componentes de uma comunidade, eu consigo fazer previsões sobre o que acontece em um determinado ecossistema se uma espécie for introduzida ou removida. Consigo estimar o declínio de uma população e se ele está envolvido com a sua extinção ou com uma fase negativa de sua flutuação regular. Deixa eu tentar deixar isso mais claro. Será que quando uma população tem perdas de indivíduos, aquilo faz parte de um ciclo natural da espécie ou não? Ou aquela é uma tendência inesperada que pode estar levando aquela população à extinção? Com esse tipo de estudo, eu também consigo estimar se a comunidade analisada está em algum estágio particular de sucessão. Seria o clímax? Seria um estágio intermediário ou um pioneiro, quem sabe? Sem contar que também é possível planejar o crescimento ou declínio de determinadas populações. A ideia de controle biológico se fundamenta nesses princípios da compreensão das relações ecológicas e na quantificação dos ganhos e perdas, pelo menos de algum modo. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nos temas discutidos aqui, eu peço perdão, claro, a aula poderia ter sido um pouquinho mais detalhada em alguns aspectos, mas você poderá ainda assim encontrar detalhes maiores nessas referências. Muito obrigado e até a próxima.